Bom, bem-vindos à segunda aula do curso de Topologia e Geometria em Três Variedades. Então, na primeira aula a gente falou de várias coisas e vimos no final da primeira aula que a gente tinha que desenvolver novas técnicas para entender três variedades. Então, hoje, em particular, a gente vai falar bastante da três-esfera e vamos falar de como entender a três-esfera. Bom, a definição da três-esfera é essa daqui. Como a definição da esfera S2 e a esfera S1, né, é o conjunto de todos os pontos, agora no R4, que estão à distância 1 da origem. Né? Então, a 2 esfera é o que a gente sabe desenhar, né? Todos os pontos que estão à distância 1 da origem R3, né? R3 aqui, e a 3 esfera é o análogo imediato disso para o R4, o espaço 4-dimensional, mas esse espaço a gente não consegue ver, nós somos habitantes de espaços 3-dimensionais, a gente entende o que é esse 3, mas a gente não consegue ver a 3 esfera de fora, como a gente vê superfícies, né? Como a gente vê, por exemplo, a superfície da 2 esfera aqui nesse desenho, né? Mas, então a gente tem que fazer outras coisas para entender a 3 esfera e a gente vai introduzir várias maneiras, 4 para ser preciso, de como pensar essa 3 esfera de maneiras diferentes Então, a primeira forma que a gente vai ver disso é como uma união de discos, né? Então, o que eu escrevi aqui de novo, isso vale em qualquer dimensão, 1, 2, 3, n. Então, a n-esfera, né, por definição, é o conjunto de pontos dentro de Rn mais 1, uma dimensão a mais, de todos os pontos que distam 1 do centro da origem do sistema de coordenadas. Tá? E a gente vai dividir esse conjunto de pontos que distam 1 do centro da origem em duas partes, a parte de cima, o hemisfério superior e o hemisfério inferior, dessa maneira aqui. Então tem o D+, é o disco, é o que a gente chama de hemisfério superior, né, que são todos os pontos, mas a coordenada do último ponto é o que a gente vê normalmente, que a gente escreve a esfera como uma função, a gente tem que separar em dois pedaços. Então isso aqui é a parte de cima da esfera, e isso aqui, e o D- é a parte de baixo da esfera, e obviamente quando a gente junta esses dois pedaços, a gente obtém aqui, a gente junta a parte de cima, o hemisfério superior e o hemisfério inferior, a gente obtém a esfera toda. Mas vamos ver desenhos disso, né? Então está aqui o desenho, no caso de dimensão unidimensional. Então em dimensão 1, se a gente escreve D+ e D- dentro do R2, está aqui, né, o D+, que é a parte de... isso aqui seria... isso aqui são os XY, tais que y é igual a mais a raiz de 1 menos x ao quadrado, né? Enquanto que o de baixo é a mesma coisa com a parte menos, né, que é o análogo exato em dimensão 2 do que a gente viu no slide anterior. Então tem, essa parte de cima, a parte de baixo, a gente junta as duas partes, né, cola esses dois hemisférios, isso aí vira a esfera unidimensional. E esses dois pontinhos aqui, os dois extremos do círculo, do hemisfério superior, são colados, né? A gente cola esse com esse e esse com esse. E esses dois pontos são identificados ao mesmo par de pontos aqui. E, aliás, né, até é interessante pensar nesses dois pontos aqui como, são dois pontos, claro, são o equador, por assim dizer, do círculo de dimensão 1, da esfera de dimensão 1, mas eles também são a esfera de dimensão 0. A esfera de dimensão 0 são todos os pontos em R1, unidimensional, que distam 1 do centro, né, ou da origem, que é o 0 em R. Tá? Então a esfera de dimensão 0 são dois pontos, os pontos mais ou menos 1, né, em geral mais ou menos 1, e eles distam 1 da origem, só que em R. Né? Então é isso aí que é uma esfera, né?
Bom, a esfera bidimensional é exatamente a mesma coisa, né? A gente tem dois discos bidimensionais, a gente interpreta esses discos como gráficos dessas duas funções, então isso aqui é o gráfico da função x, y, z, onde z é igual à raiz positiva, né? De 1 menos x2, x ao quadrado mais y ao quadrado, em parênteses aqui. Bom, a parte de baixo é a mesma coisa com o sinal de menos. E a gente cola esses dois hemisférios, o hemisfério superior e inferior, ao longo do equador. Né? E, bom, esse desenho está um pouco... Eu acho que eu vou... Sei lá, como é que eu vou conseguir fazer isso aqui? Bom, tá bom, assim. Então, isso aqui é o equador, novamente. E notem que o equador é uma cópia, né, da esfera agora, que é o círculo, né? Bom, e o que vai ser a 3 esfera? Bom, a 3 esfera é exatamente a mesma coisa, e como são, aliás, todas as N esferas, né? A gente divide as N esferas no disco superior e o disco inferior e cola eles ao longo do bordo. Só que agora, né, a gente tem dificuldade de pensar nisso em dimensões maiores do que 2. Em dimensões 1 e 2 a gente fez desenhos muito simpáticos do que estava acontecendo. Aqui a gente já não consegue mais fazer um desenho, porque a gente teria que morar em R4, que não é o caso. Mas, bom, aqui estão dois discos, né, que nesse caso, né, em R3 são duas bolas no espaço R3. E o que a gente vai fazer é olhar para o bordo dessas bolas como... Então, deixa eu só voltar rapidamente aqui, né? Desculpem. Bom, a gente colou aqui os bordos dos intervalos, desculpem. Novamente aqui a gente colou os dois bordos, né? Os dois bordos. Desculpem, deixa eu fazer uma rápida... Tá, então... A gente colou os dois bordos aqui, né, ao longo desse equador. Aqui. E, bom, nesse caso a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Vamos colar os dois bordos dessas duas bolas de dimensão 3, bolas tridimensionais. Bom, esses bordos agora são esferas bidimensionais, né, e a gente cola um ponto x menos, que a gente está chamando de x menos na bola D menos, com o ponto simétrico, né, no bordo da bola D+. Né? E isso aí, bom, ao colar essas duas esferas bidimensionais, são os bordos dessas bolas tridimensionais, a gente produz a 3 esfera, que a gente, de novo, não desenha. Esse bordo aqui, colado com o bordo de cá, se torna o equador da 3 esfera. E notem que, como eu estou dizendo aqui, né, esse equador isso aqui é uma esfera bidimensional, 2 esferas. Tá? Então então, novamente, o que é uma tal 3 o que é a 3 esfera? Bom, é isso, né, tecnicamente, mas a gente pode pensar nela como um aquário esférico 3-dimensional. Tá? Então, esse aquário tem esse peixinho aí dentro dele, e o peixinho nada livremente por aqui, mas como os bordos estão colados, o peixinho pode passar da parte do hemisfério inferior para o hemisfério superior e chegar lá de alguma forma, e está aqui como o peixe passa, né? Ele passa pelo bordo, né, dessa esfera aqui e reaparece lá. E notem que o peixe não morre, né, o peixe não está cortado ao meio, porque esse ponto aqui, né, da espinha dorsal do peixe, está colado com o ponto simétrico aqui nesse outro. Então esse peixe não está morto, não está cortado, a gente não vai comê-lo, é um peixe vivo, né, e ele continua passeando por aqui, e aí ele pode... bom, deixa eu ver se eu faço um desenho de um peixe aqui, ele aparece aqui e reaparece aqui em cima. Espera aí. Ele reaparece aqui em cima com uma carinha feliz. Tá? Que parece um cachorro, vocês desculpem, mas, bom, são essas as minhas habilidades artísticas. Bom, então vamos ver uma próxima forma de pensar na 3 esfera, bom, com um sabor diferente, que é como a chamada compactificação por um ponto, né, do espaço tridimensional.
Bom, o que é isso? Bom, primeiro vamos falar de projeção estereográfica e vai ficar claro em seguida o que é, bom, o que eu quero dizer como compactificação por um ponto, que é uma construção bastante geral em topologia, que você sempre pode compactificar um espaço que é localmente compacto, adicionando um ponto a esse espaço, mas nesse caso específico do Rn, se você faz a compactificação por um ponto do Rn, você obtém a n-esfera. Deixa eu dizer o que é a projeção estereográfica. Então, a projeção estereográfica é uma transformação que leva a esfera n-dimensional menos um ponto. Esse ponto a gente chamou de A aqui, mas a gente poderia ter chamado de n, que é, bom, vai ser o Polo Norte, por exemplo. Você pega um ponto na n-esfera, tira ele, e a gente vai mandar isso no Rn por uma transformação. E como é que a gente define essa transformação? Bom, como eu disse, A é o Polo Norte. Eu vou identificar o Rn como o hiperplano, cuja n-ésima mais primeira coordenada dentro de Rn mais 1 é igual a menos 1, né? E a gente vai projetar a n-esfera nesse hiperplano, né? Que é uma cópia do Rn. E como que isso é feito? Bom, é feito dessa seguinte maneira aqui: a projeção do ponto P, que é um ponto na n-esfera, é o ponto P' no plano. E como que a gente encontra esse ponto P' aqui? Bom, a gente faz uma reta, né, um segmento de reta que começa em A, né, passa por P na esfera e encontra esse hiperplano π aqui nesse ponto P'. Bom, vamos fazer figuras. Está aqui a projeção estereográfica em dimensão 1. Né? Então está aqui A, é o polo norte desse círculo, digamos, o círculo n-dimensional. Você faz uma reta que liga A a um ponto P e obtém aqui o ponto P', que é a imagem por projeção estereográfica. Então P' aqui é a projeção estereográfica de P. Projeção estereográfica de P é esse cara aqui. Bom, e vamos ver, isso aqui então eu tenho aqui. Como é que eu faço para... tá bom, eu consegui aqui. Então, bom, vamos ver como é que essa projeção estereográfica age. Então, eu vou mexer esse ponto aqui que a gente está projetando. E, bom, ele vai saindo pelo lado esquerdo. E quanto mais próximo do Polo Norte, mais longe para a direita esse ponto fica. Até que, em algum momento, quando eu chego muito próximo... Bom, se eu chego em A exatamente, estritamente falando... o que acontece? Se chega em A exatamente, não tem reta nenhuma definida, a transformação não está definida em A, mas vocês podem ver aqui que essa reta vira de lado, e agora o ponto, quando a gente está um pouco à esquerda do Polo Norte, o ponto está muito à esquerda lá em R, e à medida que a gente vai descendo aqui, ele vai chegando cada vez mais próximo, e exatamente aqui no Polo Sul da esfera, esse ponto e a imagem dele são iguais. Né? Então isso aí que é a projeção estereográfica em dimensão 1. A projeção estereográfica em dimensão 2 a gente não tem um programinha tão simpático, mas está aqui, é exatamente a mesma coisa. A gente liga o Polo Norte, que eu vou chamar de A aqui, de novo, ao ponto P e produz o ponto P', projeção estereográfica de P. Né? E, bom, se você quiser outro ponto aqui, né, vai até um ponto Q e ao ponto Q', e assim por diante. E se a gente pega pontos muito próximos aqui do Polo Norte, né, a gente pega um ponto Z aqui talvez, a projeção estereográfica leva ele bem longe, né, próximo, bem longe, né, que na verdade a gente vai declarar que esses pontos muito longe, na verdade, estão todos muito próximos de um único ponto, né, que é o ponto A aqui. Então, se eu pego um ponto muito próximo de A, num disquinho próximo de A aqui, em qualquer direção que eu vá, né, eu vou para muito longe, né, por projeção estereográfica. Bem, então vamos ver o que projeção estereográfica faz com figuras geométricas, né? Então essa figura aqui mostra o que projeção estereográfica faz com círculos. Peraí, deixa eu... Então vejam, se eu faço projeção estereográfica, se eu fatio a esfera, né? Como a gente fatia pão, né?
em fatias circulares por planos e faz a projeção estereográfica dos círculos obtidos, essa figura aqui mostra que esse círculo, o que parecem ser círculos no plano, né? É um fato, né, que a gente discute bastante no capítulo 1 das notas, que o que parecem ser círculos aqui são de fato círculos, né? Tem uma exceção aqui, que é o círculo, exatamente o equador aqui, que contém o polo norte, e esse equador que contém o polo norte aqui, na verdade, é levado para uma reta, porque, que passa lá pelo infinito, né? Mas todos esses outros círculos aqui, que são projetados nessa família de círculos aí, e essa família de círculos é de fato, eles não apenas parecem círculos, mas eles são mesmo círculos, e aqui tem um desenho, e esses círculos têm um nome, né? São chamados os círculos de Apolônio, cujos focos são esses pontos centrais aqui, né? Que na figura anterior são exatamente dois pontinhos aqui, onde quando a gente fatia a nossa esfera, quando a gente fatia exatamente tangencialmente a esfera, isso aparecem, aparecem dois pontinhos aqui e um pontinho lá do outro lado, que são projetados a esses pontos aqui, né? Então, tá aqui a família de círculos de Apolônio, que são as projeções, que é a projeção estereográfica desses círculos da 2 esfera para o plano. Mas o que acontece quando a gente faz projeção estereográfica da 3 esfera para o espaço? A gente espera ver o mesmo tipo de coisa, que está mostrado aqui. E de novo, né, a gente não vive em R4, então não dá para fazer uma figura com R4, o quarto eixo apontando para cima e a gente vê a 3 esfera e projeta, etc. Então o que a gente vê aqui é só, né, apenas a projeção da 3 esfera para o R3. Então isso aqui é uma figura do R3, e o que a gente vê aqui é o análogo daquela reta central, né, na projeção estereográfica anterior, do S2 para o R2. A gente vê aqui agora esse plano central. O que é esse plano central? É a projeção da esfera equatorial que contém o polo norte, né, da esfera que a gente está projetando, e como ela contém o polo norte, esse polo norte é levado infinitamente longe. Então, em vez de a gente projetar o hemisfério central, a esfera equatorial, para uma esfera, ela é levada num plano. Mas todas as outras esferas, que a gente fatiou, agora 3 esferas, são levadas nessas duas famílias, a família da esquerda e da direita aqui de esferas, não são concêntricas, né, mas elas ficam cada vez menores até atingir um pontinho aqui, que novamente é aquele pontinho tangencial, né, quando a gente faz a fatia tangencial da 3 esfera, intersectando ela com um espaço tridimensional, que é um hiperplano dentro do R4. E a gente poderia chamar essa família de esferas de Apolônio, que são análogos ao caso anterior. Bem, então, o que é a compactificação por um ponto da 3 esfera? O que a gente viu é que a projeção estereográfica identifica S3 com o hiperplano horizontal, por assim dizer, só que quando a gente faz isso, fica faltando, né, o polo norte de S3, né, aquele ponto que a gente chamou A, né? E aí a gente identifica esse polo norte com o que a gente poderia chamar abstratamente aqui de um ponto no infinito, né? Então, essa identificação aqui, né, é o que se chama compactificação por um ponto de R3, né? Adiciona um ponto no infinito, e o que a projeção estereográfica mostrou para a gente é que essa compactificação por um ponto é exatamente a 3 esfera. Então A, né, que é o polo norte, ou a origem, por assim dizer, da projeção estereográfica, é o que corresponde ao ponto no infinito. Isso aí explica o nome com o qual a gente, o título dessa sessão, que a gente chamou de compactificação por um ponto de S3.
Bom, então aqui está bom, são dois casos aí, dois desenhos. Então a gente pega, quando a gente faz a compactificação por um ponto de R, né, a gente está acostumado, né, a pensar em R especialmente, né, como tendo dois infinitos, né, o mais infinito e o menos infinito, mas a compactificação por um ponto de R ignora essa distinção, né, da esquerda à direita e junta esses dois pontos, né, no mesmo ponto, quer dizer, junta esses dois pontos aqui, mais infinito e menos infinito, né? E aí, bom, em vez de fazer essa distinção de mais e menos, a gente coloca esses dois pontos em um único ponto e obtém, né, ao fazer a compactificação por um ponto de R, a gente obtém o círculo unitário. E, novamente, quando a gente faz isso em R2, né, a gente pensa em R2 como um enorme disco, né, e a gente pega, né, todos esses pontos no infinito do disco aqui, né, que a gente poderia pensar, né, em um número infinito de maneiras de ir para o infinito, né? Em cada direção é uma maneira, mas bom, a gente fala, não, a gente não vai distinguir essas formas de ir para o infinito, a gente vai juntar todas elas em um só lugar e colocar chamar todos esses de infinitos de um mesmo infinito, a compactificação por um ponto de S2. Bom, e o que é S3, bom, S3 eu vou mexer as mãos aqui, porque S3 a gente olha para todas as direções que a gente vê no infinito, junta todas elas, né, como fechar a boca de um saco, só que é um saco tridimensional, e junta todos esses lugares no mesmo ponto. Isso aí é uma outra maneira de pensar em S3. Bom, então vamos agora fazer um pequeno interlúdio e falar um pouco sobre certas transformações muito interessantes que têm a ver com círculos e esferas, chamadas as inversões, e o relacionamento entre as inversões e a projeção estereográfica. Então, uma inversão num círculo é, em certo sentido, uma generalização do conceito de uma reflexão em uma reta. A definição está aqui, essencialmente a inversão num círculo C, como mostrado aqui na imagem, é uma transformação do plano que leva a cada ponto P, por exemplo, este ponto aqui, a um outro ponto do plano que está no mesmo raio, saindo da origem O e passando por P. Então só temos que conhecer a distância entre P', a imagem pela inversão do ponto P, da origem O, e essa distância é dada pela equação que temos aqui. Então, o produto das duas distâncias é igual ao quadrado do raio do círculo. E isso é uma transformação definida, claro, para cada ponto, exceto o centro do círculo O. Então, vamos ver agora algumas propriedades de inversões. A primeira propriedade, que é bastante óbvia, é que a composição de uma inversão com si mesma é a identidade. Então, a inversão é verdadeiramente como uma reflexão. A segunda interessante propriedade é que ela fixa, uma inversão no círculo C fixa cada ponto do círculo. Então, isso segue da definição que temos aqui, porque a imagem do ponto P, desculpem, é o ponto P', mas se a distância entre O e P é igual a R, então o ponto está no círculo C, então segue da equação que temos aqui, que também a outra distância O P' tem que ser igual a R, e por isso P é igual a P'. E aqui temos mais uma propriedade que diz que a inversão troca as duas partes do plano, e a prova disso é a seguinte: se a distância OP é menor que R, então isso significa que o ponto P' está à distância dada pela equação, que é igual a R dividido por R ao quadrado dividido por distância OP, e agora esse denominador é menor que R,
por isso tudo isso é maior que R. Então a prova é muito fácil. Então aqui temos um exemplo, uma ilustração, temos um elefante aqui, e a imagem desta forma geométrica do elefante está fora do círculo, e é esse grande elefante aqui fora, e podemos ver já algumas interessantes propriedades dessa transformação. Por exemplo, o óleo do elefante está elevado ao óleo do outro elefante, estão no mesmo raio, claro, por definição. Mas o que também podemos ver é que a distorção não é muito grave, então podemos reconhecer que isso é um elefante, embora um pouco estranho. E agora temos aqui uma demonstração mais interativa. Por exemplo, temos um círculo, trata-se de um círculo S de centro P e de raio R, e vamos olhar como parece a inversão deste círculo no círculo C. Então podemos ver que qualquer que seja a posição do círculo, a inversão dele é sempre um círculo, exceto quando eu aproximo-me ao centro, de modo que o círculo passa pelo centro do círculo de inversão. Então a inversão dele a imagem é uma reta. Agora, se eu continuo a mover o círculo, a mudar a posição dele, então o círculo refletido também move-se. E aqui podemos também ver a ilustração do que dissemos no slide anterior, que os pontos do círculo C estão preservados pela inversão. Outra coisa interessante é essa casinha aqui, que eu também posso mover, e vemos a imagem dela fora. Então ela está distorcida um pouquinho, mas a distorção não é muito séria. Então, por exemplo, as duas divisórias da janela, que fazem o ângulo reto aqui, tornam-se em o que parece ser arcos de círculos, mas o ângulo continua a ser um ângulo reto entre essas duas moldurinhas da janela. Não é? Também podemos observar o ângulo entre, por exemplo, o teto e a parede, que continua a ser 90 graus. Aqui fora, se a casinha está fora, então a imagem dela está dentro. Aqui tenho também uma linha reta. A imagem da linha reta é um círculo, que é L estrelinha aqui, e quando eu movo a reta, movo também o círculo até o ponto em que a reta passa pelo centro de inversão O, e assim a inversão desta reta é ela mesma. Não é? É muito interessante o que acontece, vale a pena jogar. Outra coisa interessante é que a inversão leva o círculo S ao círculo S estrelinha, mas o centro P não é levado ao centro do círculo refletido, mas a um outro ponto P estrelinha, que é algo fora de óbvio. Bom, então podemos descrever isso com fórmulas e estudar as propriedades de inversões de forma mais rigorosa. É o que fazemos no capítulo 1 das nossas notas. A primeira observação que eu já fiz na demonstração é que inversões levam círculos e retas a outros círculos e retas, mas eles podem levar um círculo a uma reta ou reta a um círculo também. Outra coisa interessante é que na verdade, as inversões preservam ângulos entre curvas, é algo que também observamos. Outra maneira de fazer essa observação é escrever a fórmula da inversão no círculo unitário no plano complexo. Então, se C é o círculo de raio 1, centrado na origem, 0, no plano complexo, então a inversão neste círculo tem a fórmula 1 dividido por Z conjugado ao complexo de Z. Né? Agora, uma maneira mais óbvia de observar o que acontece é escrever Z na forma polar, como R vezes E elevado a I θ para um ângulo θ. Dessa forma, 1 dividido pelo conjugado complexo de Z
é igual a 1 dividido por R vezes E elevado a dividido pelo conjugado complexo, que é E elevado ao E menos I θ. Sim? E agora podemos colocar esta expressão no numerador, aqui, E I θ dividido por R. Então, isso é, na verdade, Z dividido por R ao quadrado. Então, isso tem a ver muito com a definição que demos no início, em termos da distância entre a imagem do ponto sob a inversão com a distância original da origem, que é R aqui. Então, mais geralmente, pode-se fazer isso também em qualquer dimensão. Então, generalizar essa fórmula até mais e escrever tudo isso em Rn, onde temos n, aqui estou falando de n esferas dentro de Rn mais 1. E a fórmula da inversão é mais ou menos a mesma, só que tem que ser escrita em termos de vetores em Rn mais 1, mas a ideia é a mesma. E as propriedades são também as mesmas. Em particular, essas inversões em alta dimensão são também transformações conformes, que significa que preservam ângulos e também levam hiperplanos e esferas a outros hiperplanos e esferas. Eu tenho aqui um exemplo interessante que é também uma inversão no círculo preto, mas o meu ponto P está no círculo vermelho, que tem raio que é metade do raio do círculo preto. Então, se eu movo o ponto P, o que acontece é, claro, o ponto P estrelinha está no mesmo raio saindo de A, então ele segue essa linha reta, não é? Mas isso mostra, na verdade, que a imagem deste círculo vermelho sob a projeção, sob a inversão no círculo preto é o mesmo que a imagem pela projeção estereográfica, porque os três pontos estão sempre no mesmo raio. Então, em particular, a projeção estereográfica é um caso especial de uma inversão num círculo. E, como consequência disso, sabemos também que a projeção estereográfica é uma transformação conforme, ou seja, que ela preserva os ângulos entre objetos na esfera que está sendo projetada a Rn. E a terceira maneira de pensar na treze-esfera, então, tem a ver com projeção estereográfica e com coordenadas complexas também, é a união de toros sólidos. Então, vamos primeiro reformular a nossa definição da treze-esfera em termos de números complexos. Então, ao invés de escrever tudo isso com coordenadas reais, eu vou fazer essa substituição aqui. Z1 e Z2 são coordenadas complexas e vou pensar neste R4 como C2. Então, a equação da treze-esfera, que é a distância de origem igual a 1, pode ser escrita também nestas coordenadas complexas, desta forma. E assim, tenho algo que é muito parecido com o círculo, porque a única diferença, na verdade, na definição do círculo é que usamos R2 aqui, ao invés de C2. Mas isso já indica que a treze-esfera tem algo a ver com o círculo. Existem, na verdade, várias analogias entre as duas esferas. Vamos agora usar estas coordenadas complexas para analisar a treze-esfera um pouco. E a ideia da nossa análise é decompor a treze-esfera em camadas. São um pouco como, digamos, camadas numa cebola. Então, se temos um ponto Z1, Z2 na treze-esfera, podemos olhar a camada ou o conjunto que consiste de pontos onde a primeira parte aqui desta soma é igual a R ao quadrado
Então, a segunda parte tem que ser 1 menos r ao quadrado, e podemos fazê-lo para cada valor de r neste intervalo. E por causa disso faz sentido definir esta camada HR como o conjunto de pontos na treze-esfera, onde a primeira coordenada ao quadrado, o valor absoluto ao quadrado igual a r ao quadrado, e a segunda é determinada por isso. Em particular, se r é igual a zero, o que obtemos é simplesmente que Z1 tem que ser zero, tá? Então temos apenas o zero aqui, e o Z2 tem que ser valor absoluto igual a 1. Então isso define um círculo dentro da treze-esfera. E de forma análoga, no outro extremo, r igual a 1, temos também, tudo é determinado pela primeira coordenada, então é um outro círculo. Mas para valores de r entre o 0 e 1, então no intervalo aberto, o que acontece é mais interessante, porque temos um toro, HR é um toro, onde a primeira coordenada está num círculo, isso é uma equação de um círculo. Aqui temos um outro círculo, então é um produto cartesiano de dois círculos, que é um toro bidimensional. E deste modo, os toros HR interpolam entre esses dois círculos extremos H0 e H1. Então temos um número infinito de camadas, nos dois extremos temos círculos, mas entre esses círculos existe uma família infinita de toros que interpolam os dois círculos, e a treze-esfera é a união de todas estas, digamos, camadas HR. Aqui temos uma imagem como a imagem que mostra o que acontece com esses toros sob a projeção estereográfica. Então temos o círculo central H0, que é representado aqui pela reta vertical, e temos H1, que é esse círculo aqui dentro do toro horizontal, mas o resto do espaço tridimensional está enchido todo por toros que, em certo sentido, são concêntricos, e que são essas camadas interpolando os dois círculos. E dessa forma, se pensamos que H0 na verdade não é uma reta, mas é um círculo que passa pelo ponto no infinito, então podemos imaginar que a esfera é, na verdade, feita de dois círculos e uma família infinita de toros. Mas o que podemos fazer também é unir alguns desses toros concêntricos ao redor dos dois círculos que estão no centro deles, e então definir um toro sólido, T0, que consiste de todas as camadas HR até metade, aqui, e da outra metade, que é para R maior de um meio, e por isso obtemos uma decomposição da treze-esfera em dois toros sólidos, o toro sólido T0 e o toro sólido T1. E aqui temos uma imagem que mais ou menos mostra o que acontece, mas essa imagem não inclui todos os toros, então ela só mostra a parte interior do toro T0. Para obter, na verdade, o T0 e T1, teríamos que deixar os dois toros sólidos engordarem, de modo que eles encham todo o espaço. Então não sobraria nenhum lugar por onde estar e de onde olhar, mas a ideia é essa, que se o touro vermelho engorda e se o touro azul engorda ao mesmo tempo, eles vão tocar-se numa certa altura, vão tocar-se ao longo de um toro intermédio, que será o bordo comum de T0 e T1, isto é, o toro de Hopf H1 meio. Ora bem, e a quarta e a última maneira de pensar na treze-esfera que vamos discutir é essencialmente uma subdivisão dos toros de Hopf em círculos, relacionada à chamada fibração de Hopf. Então vamos primeiro definir o que é o fluxo de Hopf.
Então vamos continuar a pensar na tresesfera em termos das coordenadas complexas. Agora, se tomamos um número real t, então o valor absoluto de e elevado a it é igual a 1. Então o que podemos fazer é multiplicar um ponto na tresesfera, um ponto z1, z2, por esse número complexo, e o resultado também é um ponto na tresesfera. Além disso, se fazemos essa multiplicação com dois valores de T1 e T2, o resultado é o mesmo se e somente se a diferença entre os dois valores de T é um múltiplo inteiro de 2π. E por causa disso, podemos definir uma ação da linha reta de R na tresesfera, chamada o fluxo de Hopf. E o que isso é essencialmente essa multiplicação por e elevado a it, e as órbitas desta ação são chamadas os círculos de Hopf. Então são círculos desta forma. E o que é interessante é que o fluxo de Hopf decompõe toda a tresesfera em uma união disjunta de círculos, e são os círculos de Hopf. Na verdade, essa decomposição é uma subdivisão da divisão em camadas HR, toros de Hopf, que já vimos, porque se temos um ponto Z1, Z2 dentro de um toro de Hopf, então o ponto E elevado a IT vezes Z1, Z2 é também no mesmo toro de Hopf, porque multiplicação por um número complexo com valor absoluto igual a 1 não muda o módulo do produto. Então, podemos chamar esta decomposição a fibração de Hopf. É um objeto muito interessante, tanto topologicamente quanto geometricamente. Na verdade, esses círculos de Hopf, todos são círculos geométricos de raio 1 dentro da tresesfera. E aqui temos uma demonstração disso para quem quiser olhar. Isso é como os círculos de Hopf aparecem sob a projeção estereográfica. Então, continuamos a ter a mesma divisão da esfera em camadas, que são toros, mas agora cada toro é subdividido em uma união disjunta de círculos, e esses círculos interpolam os dois círculos extremos H0 e H1. Essa imagem que também aparece no livro-texto. Então, nesta aula discutimos essencialmente 4 maneiras diferentes de entender a tresesfera. Primeiro, como união de dois discos tridimensionais. Depois, como compactificação por um ponto de R3. Então, o espaço que resulta por adição de um ponto no infinito a R3. Terceira maneira era união de dois toros sólidos, e ultimamente tínhamos também essa fibração de Hopf, que é uma subdivisão da decomposição da tresesfera nos toros de Hopf. Então, essencialmente, a tresesfera é uma união de círculos disjuntos. Muito obrigado pela sua atenção e até logo.